bom ter você de novo aqui com a gente. E aí, como foi a semana de vocês? Brincaram muito? Estudaram? A minha foi muito boa. Espero que a de vocês também tenha sido, joia! Hoje vamos aprender sobre quem Jesus curou. Quem vocês acham que foi? Também vamos ter linda história lá da Índia. Muitas curiosidades de lá. E vocês, oraram para os amiguinhos também essa semana? Agora vamos para o nosso tuk-tuk para mais essa aventura. Vamos lá? Elielton, Lara, Laura, Lucas, Ana Luísa, Luiz Henrique, Lorena, Juliana, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Apolo. Hoje também vamos ter novos amiguinhos conosco nessa aventura. Vamos lá? Mica, Lorenzo, Heitor, Pedro, Tiago, Lívia, Paulo, Alícia e Darlens. Sejam todos bem-vindos para essa aventura no nosso tuk-tuk. Vamos agora aprender mais de Jesus? Vamos lá! Subir montanha, descer cachoeira, remar no rio, correr na ladeira. Tudo maneiro, tá tudo legal, mas com Jesus é muito mais radical. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Saltar bem alto com paraquedas ou explorar bem fundo a caverna. Estou seguro, não tenho temor. Vou com Jesus, o meu fiel guardador. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Se estudando ou na brincadeira, estou com Cristo de qualquer maneira. Numa cidade ou no matagal, sem meu Jesus tudo é chato e mal. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou. Nessa aventura eu vou. Nessa aventura eu vou. Oi gente, tudo bem? Feliz sábado! Como é que vocês estão? Tão bem? Olha, agora a gente vai para mais um momento de oração. Esse momento é muito especial, né? A gente ora por nossos amigos, às vezes a gente não tá falando com alguns, né? Que tem uns que a gente é mais chegado, os outros a gente não tem tanto contato.
e a gente fica pensando, nossa, como é que ele tá? Mas como é bom a gente orar por eles mesmo, às vezes não tendo tanto contato, né? Vamos fazer então uma oração por mais 2 coleguinhas essa semana? É muito bom orar, né? Ó, então essa semana a gente vai estar orando pela Júlia e pela Ana Luísa. Olha só que legal. Então a gente vai estar orando por essas 2 amigas. Oremos então? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por tudo. Vem ficar com a gente mais esse sábado. É muito bom ter o Senhor ao nosso lado, como nosso amigo. Muito bom saber que a gente pode contar tudo para você e o Senhor faz muito mais do que nós merecemos. Obrigado por isso. Fica de maneira especial com a Ana Luísa, que o Senhor abençoe ela, a família dela, de uma maneira especial. Também a Júlia, que o Senhor abençoe ela, a família dela, a mãe dela, que tem passado por dificuldades. E abençoa todos que estão aqui também escutando e participando do nosso momento aqui da Escola Sabatina. Abençoa agora esses momentos que vão passar, que seja tudo para honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá agora então para o informativo? Agora vamos ter a história da carta missionária. As nossas ofertinhas desse trimestre irão para um país chamado Índia. Tá vendo aqui? Nós já aprendemos muitas curiosidades sobre lá. Como eles se vestem, os animais que lá são sagrados, os alimentos. Hoje, a nossa história chama Sem Tempo para Videogame. É a história de um menino chamado Rishon. A família de Rishon ia mudar de uma casa bem grande para uma casa menor. Assim, eles não poderiam ficar com tudo que eles tinham naquela casa. Então, sua mãe disse para Rishon: Rishon, preciso que você deixe alguns brinquedos, doe para as crianças lá do vilarejo alguns brinquedos, porque na nossa casa não vai caber todos esses brinquedos que você tem. Ele tinha muitos brinquedos, muitos brinquedos. E aí ele ficou preocupado, porque ele não queria se desfazer dos brinquedos dele. Ele gostava muito. E a sua mãe falou para ele: olha, você não vai precisar de todos esses brinquedos. Você não vai ter tempo para brincar com todos eles. Por que você não doa para aquelas crianças que não têm brinquedos, que moram lá perto naquele vilarejo? Então, Rishon sentiu no coração aquela vontade e resolveu doar para aquelas crianças os brinquedos dele. Então ele mudou daquela casa grande e foi lá para outra casa. E ele tinha muitas atividades lá para realizar. Ele ia na escola e a mãe dele, quando voltava da escola com ele, ficava ensinando outros idiomas para ele. Ele aprendeu inglês, hindi, que é a língua que fala lá também. E o pai dele também era professor. O pai dele dava aula de matemática, ciência. E Rishon tinha muitas coisas para fazer. Sabe o que ele fazia? Enquanto ele não estava estudando, ele trabalhava lá no jardim da família. Ele plantava as florzinhas, plantava verduras, legumes. Ele adorava aquilo. Ele não tinha tempo de ficar, sabe o que, no videogame, não. Ele não tinha tempo de brincar com aqueles brinquedos antigos dele. E aí, ele também, ele tinha uma outra curiosidade. Ele gostava também de memorizar alguns versos da Bíblia. Sabia que depois de alguns meses, ele conseguiu recitar muitos versos de memória. Ele ficava treinando a sua cabeça. Isso é muito importante. E ele
decorou Salmos 24, Salmos 51 e Salmos 91. Ele também gostava de recitar João 1, João 2 e Hebreus 11. Tudo isso ele guardou na memória, porque ele não tinha tempo de ficar lá no videogame, não. Ele estava fazendo coisas importantes, aprendendo e decorando a palavra de Deus. E aí, Richon estava cheio de atividades. Ele nem usava aqueles brinquedos que ele levou também. E as crianças lá do vilarejo gostaram muito dele. No começo, porque ele tinha dado muitos brinquedos legais, né? As crianças adoram brinquedos. Mas depois eles foram se tornando amigos e perceberam que Richon era uma pessoa muito carinhosa e bondosa. E aí, Richon teve uma ideia. Ele começou a brincar com aquelas crianças do vilarejo sobre brincar de igreja. Ele colocava as crianças todas lá sentadas no chão e começava a contar as histórias da Bíblia. Aquelas crianças não conheciam do amor de Jesus e nem do que Deus fez para o povo. Então, ele começou a contar essas histórias. Começou a contar como Deus criou o mundo, começou a contar a história de Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar, contou a história de Noé. E as crianças adoraram e elas queriam sempre brincar com ele. E com isso, as crianças aprenderam de Jesus, aprenderam de Deus. E quando voltavam para casa, contavam e comentavam para os seus pais. E os pais ficaram curiosos e foram procurar os pais de Richon. E chegaram lá e perguntaram: quem é esse Jesus que os nossos filhos estão falando? Quem é esse Deus que criou o mundo todo e deu seu filho para morrer na cruz pela gente? E aí, desse modo, Richon conseguiu levar muitas pessoas para Deus. Através dessa brincadeira de igreja, ele contou para muitas crianças sobre Deus e sobre o amor de Jesus por nós. Notem que Richon não tem tempo para ficar brincando de videogame, assistir televisão, ficar no Facebook, no Instagram, TikTok. Ele não faz isso não. O que ele estava fazendo? Ele estava muito ocupado sendo um missionário de Jesus, contando sobre o amor de Deus. E você, o que tem feito? Tem falado para os seus amiguinhos sobre Jesus? Tem sido um missionário de Jesus? Hoje vamos aprender mais uma curiosidade lá da Índia. É esse veículo aqui, ó, que é muito usado. Vocês sabem, né? É o tuk-tuk. É aquele veículo que a gente utiliza para aprender sobre as nossas historinhas, não é? Então, vamos guardar as nossas ofertinhas para ajudar nesses projetos que estão sendo feitos lá na Índia. Até mais! A história de hoje vai ser uma história que a gente já conhece bastante essa história. Vocês já escutaram a cura no tanque de Betesda? Tinha um tanque de Betesda lá na época de Jesus que era um lugar bem bonito. Era pra ser, né? Um lugar bem bonito. Tinha assim, ó, colunas, tinha um lugar, uma água, assim, sabe? Um pátio bem bonito. E ali era pra ter, assim, jardins, arbustos. Era pra ser desse jeito. Mas não era o que acontecia. Porque quando Jesus chegou lá nesse tanque, ele chegou lá e ele olhou e viu que lá não era um lugar bonito como deveria ser. Lá era um lugar triste, estava cheio de pessoas, muitas pessoas, pessoas sentadas, deitadas, em pé, pessoas de tudo quanto é tipo de jeito. Sabe por quê? Porque esse lugar ficou muito conhecido
que quando a água se mexia, era um tanque parado. Eu tô me mexendo aqui só pra vocês verem a água se mexendo, não sei se vocês estão vendo. Mas quando a água se mexia, a primeira pessoa que se jogasse dentro desse tanque, ela era curada. Então, não eram pessoas bonitas que estavam lá, eram pessoas doentes, tudo quanto é jeito. E quando essa água se mexia, saía todo mundo, e assim, correndo para ser o primeiro a conseguir a cura. E o que acontecia? Os que eram mais fracos eram pisoteados, era terrível. Era aquela corrida para ver quem conseguia. E tinha muita gente lá. E quando Jesus chegou, ele olhou e viu essas pessoas fazendo essas coisas, e viu a situação, a tristeza das pessoas. Ali não era um lugar feliz. O lugar era para ser bonito, mas tinha tanta tristeza, tanta desesperança, né? As pessoas tinham muitas vezes perdido as esperanças, estavam tristes, desanimadas. E Jesus chegou ali e se compadeceu dessas pessoas. Algumas pessoas estavam deitadas, porque às vezes eram paralíticos, não andavam mais, algumas tinham doenças de pele, e assim ia. Alguns deitados, uns já ficavam mais ou menos no jeito ali perto da borda, né? Só esperando o momento. Mas era difícil, ali na borda tinha muita gente. Aí Jesus avaliou, e era dia de sábado, e ele não queria, a vontade dele era de curar todas essas pessoas, porque ele amava todas essas pessoas. Só que ali, nesse lugar, tinha vários sacerdotes, e os sacerdotes, eles estavam procurando um jeito de acusar Jesus. E se Jesus curasse todas aquelas pessoas, ele poderia ser preso, ser morto, e ainda não era o momento. E ele ficou pensando, nossa, e agora? E quando ele viu aqui, ó, um paralítico, ele chegou para esse paralítico e falou assim, você quer ser curado? Gente, claro que ele queria ser curado, né? Ele estava ali esperando e estava triste, porque ele não dava conta de sair correndo igual os outros. Ele era paralítico, ele não andava. As pernas dele não andavam. Eu acho que ele tinha pernas, mas ele não tinha força nessas pernas. Sabe assim, quando você vê que a perna não tem o músculo, quando a gente para de movimentar o músculo, ele dá uma diminuída, né? Ele fica murchinho, ele fica mais magrinho, não tem tanto músculo. E ele tava desse jeito, as pernas dele não tinham mais forças. E ele só conseguia ficar deitado e se arrastando com os braços. Naquela época não tinha cadeira de rodas, então para ele era bem complicado. E daí Jesus ainda fez aquela pergunta, você quer ser curado? Gente, claro que ele queria ser curado. Aí ele respondeu para Jesus, sim, eu gostaria, é porque eu não tenho quem me ajude para levar na água, porque ele não dava conta de ir sozinho, ele ficava ali tentando ver alguém ajudar ele, mas a maioria das pessoas que estavam ali não ajudavam ele, né, porque todo mundo estava querendo ser curado, e daí ia levar ele. E daí Jesus pegou e falou assim, levanta-te e anda. E ele não conhecia Jesus, não sabia que era Jesus. Na mesma hora, olha a fé desse paralítico. Na mesma hora ele levantou e começou a andar. Na hora que ele levantou, os músculos dele, tudo que estava fino, não estava forte, ele sentiu assim se fortalecendo, sabe? E ele levantou e andou. Tamanha fé daquela pessoa. Veja, e saiu andando e glorificando a Deus. E na hora que ele saiu, tinha tanta gente ali em volta que Jesus saiu de perto dele. E quando ele voltou para agradecer a Jesus, ele não viu mais Jesus e não sabia quem tinha curado. Ele depois, com o zum, ficou sabendo que era Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Imagina, olha só que legal, ele foi tão grande a fé dele que uma pessoa que ele não conhecia falou para ele e ele obedeceu. Ele fez o que Jesus tinha falado, foi uma grande fé. E a fé salvou essa pessoa. Para você ver, Jesus, ele vê nossa necessidade e ele quer nos ajudar. Se você tem alguma outra necessidade, Deus vê a sua necessidade e ele vai tentar fazer para você o melhor que ele puder.
às vezes a gente acha que é difícil, não tem solução, mas Deus sabe, para esse paralítico, isso era uma coisa impossível dele chegar no tanque. Mas Jesus, ele faz coisas impossíveis. E mesmo que ele não fizer, nós que conhecemos mais a Jesus, sabemos que ele sabe o que é melhor para nós, não é mesmo? Mas a gente tem aprendido muito sobre a graça de Jesus nessas histórias, né? Nenhum de nós merecemos. Esse paralítico tinha muitos pecados. E esses pecados influenciaram ele a parar de andar e tudo mais. Mas Jesus, uma das coisas que ele levantou e começou a andar foi que ele sentiu que Deus tinha perdoado ele. E por que não nós também não recebemos esse perdão de Deus, que é de graça e nós não merecemos, mas Deus nos concede a todos que quiserem. Você quer? Eu também quero. Então, vamos estudar essa semana a nossa lição, vamos buscar a Deus sempre, tá bom? Deus abençoe vocês. E aí, amiguinhos, aprenderam bastante? Qual foi a história favorita de vocês hoje? Olha, vocês têm que continuar lendo a Bíblia todos os dias, estudando a lição, fazendo oração para os amiguinhos. Só assim chegaremos cada dia mais perto do céu. Agora vamos orar para encerrar o nosso dia. Posição de oração. Querido Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, obrigada por essas crianças que estão nos assistindo, que o Senhor proteja elas, que o Senhor guie no caminho correto, abençoe as famílias, dando saúde, sabedoria e amor. Que cada criança possa cada dia estudar mais e mais do seu amor. Fica conosco, perdoe os nossos erros. Te peço não porque mereço, mas em teu nome. Amém. Espero vocês na próxima semana. E lembre-se de estudar a Bíblia todos os dias, falar com Deus fazendo oração e orar pelos nossos amiguinhos. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.